Aconteceu pouco antes das vésperas. O cardeal Luiz Antônio caminhava sozinho pelos jardins do mosteiro beneditino em Northshire, o vilarejo onde São Bento nasceu. Pediu silêncio, pediu solidão, e os monges, com simplicidade, abriram os portões. Sem comitiva, sem câmeras. Apenas ele e um pequeno caderno de capa de couro firmemente preso sob o braço. Durante todo o retiro, manteve-se recolhido. Longas horas na capela, palavras breves aos irmãos, passos lentos pelos caminhos de pedra que serpenteavam atrás do claustro antigo. Não havia agenda, nem compromissos. Ele viera para rezar. Naquela tarde, o jardim parecia conter a respiração. Até mesmo o som da fonte ao centro do caminho caía mais suave que o habitual. O cardeal caminhava devagar, mãos entrelaçadas às costas, olhos atentos às paredes cobertas de era que guardavam o espaço como um relicário. O aroma de lavanda e alecrim preenchia o ar. E então, aconteceu. Diante de uma figueira que se curvava levemente em direção ao sol, ele se voltou para o banco de pedra ao lado. Mas antes que pudesse se sentar, algo leve tocou seu ombro esquerdo. Pensou ser uma folha, mas era quente e vivo. Uma pequena ave, menor que um punho fechado, pousara ali. Tinha apenas castanhas com um leve brilho azul nas asas. Não piava, não se debatia. Apenas repousava serena, como se aquele fosse seu lugar desde sempre. O cardeal sorriu com ternura, movendo-se devagar para não assustá-la, mas ela não voou. Ele esperou. Depois esticou a mão com delicadeza, como quem oferece liberdade. Ainda assim, a ave não partiu. Moveu apenas as patinhas, ajeitando-se mais perto de seu pescoço, como se encontrasse abrigo entre os vincos da veste clerical. Um dos monges, ao passar por perto, sussurrou com respeito: "Eminência, ela não quer ir embora." O cardeal apenas balançou a cabeça num gesto calmo. Não parece assustada", respondeu baixinho. A notícia correu pelo mosteiro como vento entre folhas. Alguns diziam que ele havia sido marcado, outros que fora escolhido. Um irmão mais velho recordou de um tempo distante, quando um abade, após 3 dias de silêncio e jejum, foi seguido por uma pomba. Mas aquilo não era uma pomba, e nem chamava atenção pela beleza. Era só presença. A ave permaneceu em seu ombro durante todo o retorno ao claustro. Esteve com ele durante as orações da noite, e o fez inclinar levemente a cabeça na hora da genuflexão. Permaneceu imóvel enquanto ele lia os salmos no refeitório. E ao final do dia, quando se recolheu em seu quarto de hóspedes e sentou-se diante da janela que dava para as colinas, lá estava ela ainda, aninhada na base de seu pescoço, respirando com a lentidão de quem confia. Antes de dormir, ele sussurrou: "Você pertence a alguém?" Mas a ave não respondeu, nem com o corpo, nem com o canto, e na manhã seguinte ainda estava ali. Alguns dos monges mais jovens, entre sorrisos contidos, brincavam: "É o seu guardião." Outro sugeriu: "Talvez tenha vindo trazer uma mensagem como os corvos de Elias." E embora ninguém soubesse ao certo o que aquilo significava, todos sentiam no fundo que aquele silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Tagel riu junto com os monges, acompanhando a leveza do momento. Mas dentro dele algo diferente começava a se formar, silencioso e profundo, como uma onda que se ergue sem fazer alarde. Ao meio-dia, a ave que o acompanhava começou a se comportar de forma estranha. Virava a cabeça para o leste, agitava levemente as asas e voltava a repousar. Esse padrão se repetiu algumas vezes ao longo do dia, sempre na mesma direção, para além dos muros do mosteiro, na direção das colinas. Foi somente durante uma caminhada tranquila entre 2 oliveiras que ela partiu. Sem aviso, alçou o voo, deu uma volta no ar, passou bem acima de sua cabeça e desapareceu além do muro coberto de era. Tagel parou, ficou ali, parado, sentindo um vazio estranho. Era como se algo tivesse sido tirado de seu ombro, mas permanecido cravado em seu peito. Sem entender exatamente por que, seguiu o impulso e foi atrás dela. Ninguém o viu sair. Escolheu um pequeno portão de madeira nos fundos da propriedade, raramente usado, exceto na época da colheita. Caminhou por um trilho estreito, passando por um velho muro abandonado e avançando em direção a um pequeno bosque. No centro daquele refúgio de oliveiras, havia uma única árvore mais robusta, e aos pés dela, semi-enterrada no solo,
repousava algo que ele não esperava encontrar: uma pequena caixa de madeira, delicadamente esculpida com um símbolo que reconheceu no mesmo instante. Não por causa dos estudos nem por ter visto em algum texto antigo, mas porque era o mesmo símbolo de um sonho que tivera na juventude. Nunca contara a ninguém. Suas iniciais, LAT, gravadas em círculo, exatamente como naquela visão esquecida dos tempos de seminário. Abaixo do símbolo, esculpido com cuidado, lia-se: aquele que permanece imóvel. Ele ficou parado, os olhos fixos naquela caixa entrelaçada às raízes da oliveira. Não tocou, ainda não. A luz do meio-dia filtrava-se pelas folhas, desenhando ondas verdes e douradas sobre a terra e o tronco. Ao fundo, apenas o zumbido distante dos insetos. O vento não soprava, apenas o silêncio e a lembrança suave da ave que o trouxera até ali. Ajoelhou-se. A terra estava seca, mas solta. As raízes pareciam abraçar a caixa, como se a protegessem do tempo. Com as duas mãos, retirou a última camada de poeira e a ergueu com cuidado. Ela não era pesada, mas no instante em que a tocou, sentiu um calor sutil atravessar a madeira, como se algo ali dentro tivesse esperado por ele. Sentou-se ali mesmo, com a caixa no colo, limpando a superfície com os dedos, contemplando novamente aquele desenho que o assombrava desde os 17 anos. Naquele tempo, ainda em discernimento, ele sonhara que caminhava por um pomar e encontrava uma caixa enterrada aos pés de uma árvore. No sonho, nunca a abrira. Achava que aquilo simbolizava o chamado de Deus, algo que só se revelaria com o tempo. Agora, ela estava ali, concreta, real, esperando. Abriu devagar. Dentro, envolvida em um pedaço de tecido marfim, havia uma fina placa de metal. Não era ouro, nem prata. Tinha um tom mais opaco, lembrando bronze envelhecido, mas tão polido que parecia quase vivo. Gravada nela, apenas uma palavra, em latim: obster. Ele conhecia bem. Significava resistir, ou colocar-se no caminho. Debaixo da placa de metal repousava um pedaço de pergaminho antigo, amarelado e quebradiço nas bordas. Ele o desdobrou com cuidado. A tinta já desbotada ainda deixava ver uma caligrafia firme, legível, claramente escrita à mão. A mensagem dizia: ao que permanece quando os outros partem, ao que escuta depois que a canção termina. Quando as vozes se calam, obster. Nem toda tempestade vem para destruir, algumas vêm para revelar. As mãos de Tegel tremeram levemente ao dobrar o papel de volta. Algo dentro dele se moveu. Uma tensão sutil, mas inconfundível, que ele já conhecera uma vez, muitos anos antes, pouco antes de ser chamado a Roma. A mesma sensação de que algo espiritual se agitava logo abaixo da superfície do mundo visível. Não era medo, era propósito. Olhou ao redor do bosque. Nenhum sinal da ave, nenhum som. Apenas o silêncio. Reembalou o metal com cuidado e o colocou de volta na caixa. Então, como quem desperta de um sonho antigo, lembrou-se de algo com nitidez surpreendente. A última vez que vira uma caixa parecida estava em Manila, numa paróquia simples, no início de sua vocação. Um jovem padre, ainda inseguro, chamado para ouvir a confissão de uma freira idosa em seu leito de morte. Ela segurava uma caixinha esculpida, menor que aquela, mas com o mesmo formato. Antes de partir, ela sussurrou algo que ele nunca compreendeu completamente até agora. Você saberá quando encaixar. 20 anos se passaram sem que ele pensasse nela. E agora, de repente, tudo voltava. Tegel ergueu-se e olhou para o alto da oliveira. Algo se mexia nos galhos. A ave tinha retornado, mas desta vez não pousou em seu ombro. Apenas observava, parada, com olhos fixos, como quem espera uma resposta. Ele sussurrou: quer que eu continue? O pássaro pulou uma vez no galho, virou a cabeça para o leste e alçou o voo. Não foi longe. Pousou sobre um arco de pedra coberto de musgo que marcava a entrada de uma trilha esquecida, tomada por ervas altas e ramos de alecrim. O cardeal hesitou, olhou para trás. O mosteiro ainda estava perto. Poderia voltar. Ninguém saberia que estivera ali. Mas a hesitação durou pouco. O instante passou, e ele deu o primeiro passo. Cada passo soava contido, solene, quase sagrado. A ave esperava. Quando ele se aproximou do arco,
Ela voou de novo, seguindo à frente com leveza e precisão, como um guia silencioso. E assim ele foi. Meia hora, talvez mais. A trilha serpenteava por um vinhedo antigo, abandonado há muito. As pedras dos terraços estavam desmoronadas, cobertas por era e espinhos, mas o caminho parecia certo, como se tivesse sido traçado desde sempre. Até que chegaram. No limite da encosta, erguia-se um prédio de pedra pequeno do tamanho de uma capela. As portas, envelhecidas pelo tempo, mal se sustentavam. Ainda assim, a torre do sino permanecia firme. A ave pousou no peitoril de uma janela. E então entrou. Desapareceu. Tagel se aproximou devagar. Nenhuma placa. Nenhuma inscrição. Apenas um símbolo gravado à força na madeira da porta, talvez com uma faca ou uma unha, quase apagado pelo musgo. Eram suas iniciais, mas invertidas. Ele tocou a madeira. A porta se abriu sem resistência, e o que viu ali o paralisou. Na parte frontal da capela, sob um feixe estreito de luz que descia pelo telhado, havia um altar, e sobre ele, outra caixa, idêntica à que ele havia encontrado antes, mas esta já estava aberta, e dentro dela algo brilhava. O ar dentro daquela pequena capela de pedra era pesado, saturado de poeira e silêncio. Mas não era o silêncio comum de um lugar esquecido. Era um silêncio denso, como se o tempo ali tivesse prendido a respiração por anos. O cardeal Tegel caminhou devagar até o altar. Seus passos ecoavam suavemente sobre as tábuas irregulares do chão. A caixa sobre o altar era a mesma, madeira lisa, dobradiças esculpidas com delicadeza, até o cheiro era semelhante, uma mistura suave de lavanda e papel envelhecido. Mas havia uma diferença. Essa não trazia iniciais. E não estava trancada. Estava aberta. Dentro repousava um pequeno tecido dobrado 3 vezes. No centro dele havia uma pedra negra do tamanho de uma azeitona. Lisa, perfeita. E pulsava. Um brilho tênue, discreto, como o último fôlego de uma vela que se recusa a apagar. Ele não se moveu. Algo dentro dele sabia. Aquilo não era algo que se tocava sem compreender. A ave que o guiara até ali estava agora empoleirada sobre uma viga de madeira, silenciosa, observando. Tagel se aproximou mais. Inclinou-se sobre a caixa, examinando a pedra com atenção. À primeira vista, parecia obsidiana, mas havia algo mais. No centro da pedra, um pequeno entalhe, não natural, mas cuidadosamente talhado, a forma de uma cruz, e então um som, um rangido atrás dele. Passos. Ele se virou. Nada, ninguém. Ao voltar os olhos para o altar, estacou. A pedra havia cessado seu brilho, mas agora o interior da tampa da caixa estava visível, e sobre ela havia uma inscrição gravada com profundidade. Palavras em aramaico. Nem todas ele reconhecia, mas uma delas lhe saltou aos olhos. Era familiar, vinda dos tempos de seminário, uma palavra mencionada apenas uma vez em todo o Novo Testamento. Ephata, abre-te. Ele a pronunciou em voz baixa. No mesmo instante, uma brisa atravessou a capela. O ar, antes imóvel, se agitou como se despertasse. O tecido sobre o altar se moveu. O pó se ergueu em redemoinho e a pedra voltou a brilhar, agora mais intensa. A ave soltou um breve canto e desceu, pousando na beirada do altar. Inclinou a cabeça, como se dissesse, vai. O cardeal ergueu a mão. Não tocou a pedra. Em vez disso, pousou os dedos sobre a palavra entalhada. Deixou-os ali, repousando. Fechou os olhos e começou a rezar. Não em latim, nem em tagalo, nem mesmo em inglês. Era uma prece sem língua, sem estrutura. Uma oração do fundo da alma, daquelas que não pedem nada. Apenas escutam. E, nesse silêncio, algo se moveu. Quando abriu os olhos novamente, tudo ainda estava ali. O altar, a ave, a pedra. Mas algo havia mudado. A luz havia se tornado mais cálida, mais viva. O pó havia assentado, mas agora o ar tinha o perfume da mirra. E atrás do altar, onde antes só havia pedra rachada, agora havia uma pintura. Não sabia como não a notara antes. Era antiga, talvez de séculos, mas as cores permaneciam vivas. Mostrava um homem ajoelhado ao lado de uma árvore, com um pássaro pousado em seu ombro. No céu acima, uma figura resplandecente com a mão erguida em bênção.
Mas o rosto era um mistério. Estava borrado, indistinto, como se nenhum artista tivesse conseguido retratá-lo. Atrás do altar, dentro da pintura, um versículo. E o Senhor falou por meio daquilo que é pequeno e silencioso. Teagle recuou um passo, sentindo o coração bater mais forte. Era uma visão, ou tudo aquilo havia sido meticulosamente preparado. Era real demais para ser apenas simbólico, mas também detalhado demais para ser acaso. O sonho da juventude, as iniciais na primeira caixa, o caminho traçado pela ave e agora, aquilo. Sentou-se em um dos bancos da capela, sentindo o peso do momento. A ave desceu suavemente até o chão ao lado dele e ficou imóvel, apenas observando. E então, pela primeira vez, emitiu 3 notas curtas, suaves, melodiosas, como uma canção de ninar vinda do limiar entre o sono e a vigília. Foi nesse instante que Teagle se lembrou de algo que lera nas palavras de São João da Cruz. Deus fala no silêncio e a alma precisa aprender a ouvir com mais do que os ouvidos. As lágrimas vieram não por medo nem por dor, mas por reverência, por algo sagrado demais para ser explicado. Quem havia colocado aquela caixa ali? Por que ele? O que era aquela pedra? E, acima de tudo, o que deveria fazer agora? No fundo, ele sabia. Não era hora de falar. Ainda não. Levantou os olhos mais uma vez. A pedra havia perdido o brilho intenso, mas não se apagou completamente. Continuava viva, agora como uma brasa oculta sob a superfície, emitindo um leve pulsar, sereno. Com cuidado, dobrou novamente o pano sobre ela e fechou a caixa. Essa ele levaria consigo. Mas antes de partir, olhou mais uma vez para a pintura atrás do altar. Seus olhos se fixaram no homem ajoelhado sob a árvore, e então notou o que antes passara despercebido, um detalhe no tecido da túnica. 3 letras discretamente bordadas entre as dobras do manto. Prendeu a respiração. Não era apenas parecido, era ele. Quando o cardeal Teagle saiu da capela de pedra, o sol já começava a desaparecer por trás das colinas. Só então percebeu quanto tempo havia passado ali dentro. A ave levantou o vôo da janela e, mais uma vez, pousou em seu ombro calma e estável como antes. Ele não disse nada, nem conseguiria. Apenas caminhou, segurando com as 2 mãos a segunda caixa, envolta no tecido que ainda exalava o aroma suave de mirra e azeite. O caminho de volta ao mosteiro parecia mais longo agora, não pela distância, mas pela transformação interior. Olhava para trás de tempos em tempos, não por receio, mas como quem sente que deixou algo inacabado, como se uma presença ainda o observasse das sombras daquela capela antiga. A ave permaneceu com ele o tempo todo. Quando chegou aos portões, o porteiro o recebeu com expressão surpresa. "Eminência", disse o monge. "Estávamos prestes a procurá-lo." Teagle assentiu. "Andei um pouco além do previsto." O olhar do monge pousou sobre o tecido em suas mãos. "Está tudo bem?" O cardeal esboçou um leve sorriso. "Sim, mas ainda há coisas que não entendo." Entrou no claustro sem dizer mais nada. Naquela noite, não falou durante a ceia. Não rezou em voz alta com os irmãos. Retornou ao quarto, acendeu a pequena vela sobre a escrivaninha e colocou as 2 caixas lado a lado. A primeira, com a placa de metal marcada com Obster, agora parecia quase simples diante do que havia encontrado na capela. Mas, de alguma forma, ambas estavam ligadas. Partes de uma mesma linha invisível. Ele abriu o diário e começou a escrever. E começou a escrever. A ave voltou. Ela me levou até a capela além do bosque. Abri a segunda caixa. Havia uma pedra e uma palavra que despertou algo que eu não estava pronto para ver. Havia uma pintura, era eu. Não deveria ser, mas era. Eu reconheci aquele rosto. Ele parou por um instante, respirou fundo e sublinhou as palavras. Era eu. Na manhã seguinte, despertou antes do nascer do sol. A ave ainda estava ali, adormecida no parapeito da janela. Quando os primeiros raios tocaram as colinas de Umbré, ele sentiu um impulso quase incontrolável. Precisava fazer algo, mesmo sem saber exatamente o que. Era como se algo dentro dele soubesse para onde ir. Dirigiu-se aos arquivos do mosteiro, um espaço pequeno, instalado numa câmara de pedra sob a sacristia, onde pergaminhos antigos e livros manuscritos eram guardados sob chave. Pediu acesso, e o monge responsável, o irmão Jerólamo, homem sereno, de voz mansa, o recebeu com gentileza. "Há algum tema específico, eminência?"
Tigel respondeu com firmeza contida. Capelas antigas nesta região, especialmente as abandonadas. O monge hesitou por um segundo, surpreso, mas não fez perguntas. Levou-o até uma fileira de estantes empoeiradas, repletas de registros paroquiais, mapas de peregrinação e registros de terras, alguns tão gastos que pareciam prestes a se desfazer entre os dedos. Horas se passaram. Tigel leu documentos amarelados, seguiu traços quase invisíveis de tinta e examinou esboços arquitetônicos apagados pelo tempo. Mas nada correspondia à capela que encontrara. Nenhum nome, nenhuma localização, nenhum traço familiar. Até que, escondido atrás de um livro contábil do final do século XVIII, encontrou um pergaminho solto. Estava dobrado, frágil, mas ao abri-lo, reconheceu imediatamente o que via. Era uma planta baixa, rudimentar, feita à mão. Mas ali estavam o altar, a janela, a oliveira, exatamente como ele lembrava. O mais perturbador, no entanto, não era o desenho. Era a anotação escrita no rodapé. Capela sem nome. Local proibido. Removida de todos os registros por ordem papal. Ano do Senhor, 1791. Um arrepio percorreu sua pele. Por que a igreja removeria uma capela dos registros? Por que ela ainda existia? E por que sua imagem estava pintada ali dentro? Virou-se para o irmão Jerônimo, segurando o pergaminho com certo cuidado. Essa capela, o senhor sabe algo sobre ela? O monge olhou com atenção. Seu semblante mudou. Vi isso apenas uma vez, muitos anos atrás, ao catalogar documentos extraviados. Um dos monges mais antigos me disse que esse lugar foi selado com silêncio. Um lugar que não deve ser visitado. Tigel insistiu quase num sussurro. Mas por quê? O monge respondeu com um olhar grave. Ninguém sabe ao certo, mas dizem que quem entra lá só entra uma vez. De volta ao quarto, o cardeal sentou-se diante das duas caixas, agora abertas sobre a mesa. A ave ainda não havia o deixado. Observava, tranquila, da beirada da janela, enquanto a oliveira do lado de fora balançava suavemente com o vento do fim da tarde. Tigel folheou seu diário até a primeira anotação feita dias antes, quando o retiro ainda estava começando. Nela havia escrito: algo dentro de mim parece à espera de ser despertado, como uma chama num cômodo sem vento. Virou a página em branco, pegou a caneta e começou a escrever. Estou começando a acreditar que nada disso é acaso, que fui conduzido, que o sonho que tive aos 17 anos não era um sonho, mas uma memória esperando sua hora, e que esta ave não está aqui por instinto, não por acaso, mas por desígnio. E acredito que há algo que preciso encontrar, não apenas dentro da capela, mas dentro de mim. Ele parou. A caneta ficou suspensa por um instante, e então escreveu uma última frase. E se o que chamamos de mistério for apenas a parte de Deus que ainda não alcançamos? Assim que finalizou essa linha, algo o fez levantar os olhos. Eles se fixaram na parede ao lado da porta. Havia algo riscado na madeira. Aquilo não estava ali antes. 4 letras. L-U-S. E logo abaixo, uma segunda palavra, claramente gravada em outro momento, talvez durante a noite. O-B-E-D-I-E-N. Não era obedience, não era obedecer por completo. Era apenas uma raiz, um sussurro entalhado. Obedi. A palavra parecia pulsar sob a luz fraca da vela. Cardeal Tigel passou os dedos sobre o batente onde as letras haviam surgido. O entalhe não era superficial. Cada traço havia sido pressionado com firmeza, como se houvesse intenção em cada corte. E o nome acima, Luiz, seu primeiro nome, tinha o mesmo estilo, a mesma profundidade. Ele murmurou em voz baixa: "Quem é você?" Mas o quarto não respondeu. Foi o pássaro quem se moveu. Um leve chilrear cortou o silêncio. Quando ele se virou, viu que a ave havia descido do parapeito da janela e agora estava sobre a mesa, ao lado das duas caixas. Pousou na beirada, em silêncio, as garrinhas quase tocando a ponta do pano que cobria a pedra que ainda brilhava. Ele não se moveu. Sentiu-se por um instante um hóspede em seu próprio quarto, como se aquele espaço já não lhe pertencesse inteiramente. Não dormiu naquela noite. Permaneceu sentado à escrivaninha, relendo o velho pergaminho encontrado nos arquivos do mosteiro, a planta da capela removida dos registros. As duas caixas estavam lado a lado, ligeiramente abertas,
permitindo que a luz da vela dançasse sobre as superfícies internas. A primeira continha a placa de bronze gravada com a palavra Obster. A segunda, a pedra que brilhava suavemente e a inscrição Efata, um comando contido. O outro, libertador. Lembrou-se das Escrituras. Quando Jesus curou o homem surdo e mudo, disse Efata, e os ouvidos se abriram, e a língua se soltou. Mas Obster seria um alerta ou uma missão? Era ele quem deveria resistir a algo? Ou a palavra vinha lembrá-lo de que fé não é seguir cegamente, mas caminhar com discernimento? Quanto mais pensava, mais o significado parecia duplo. Abrir-se, mas resistir. Seguir, mas com vigilância. Antes do nascer do sol, saiu novamente. O mosteiro ainda dormia. Levava as 2 caixas dentro de uma sacola simples embrulhadas no mesmo pano marfim. A ave o seguiu. Não voava. Pulava discretamente ao longo das paredes do claustro, como se sua companhia fosse silêncio e não espetáculo. Passou pelo jardim, atravessou o portão externo e seguiu de volta ao bosque. Dessa vez, não hesitou. Sabia para onde ia. A capela permanecia como ele a deixara, silenciosa, rachada, sagrada. A névoa da manhã se agarrava às pedras como um sopro suspenso. Ele entrou. O ar lá dentro estava mais quente do que antes, como se o lugar tivesse sido recentemente ocupado. Mas não havia pegadas nem sinal de fumaça, apenas o silêncio. Aproximou-se do altar mais uma vez. A pintura permanecia, o homem ajoelhado aos pés da árvore, o pássaro no ombro e a figura radiante que pairava sobre eles, com a mão erguida. Há algo que já o esperava. A figura na pintura continuava intensa demais para ser distinguida com clareza, um brilho que o olhar humano não alcançava. Mas algo havia mudado. Na parte inferior do quadro, onde antes havia apenas a frase "E o Senhor falou por meio daquilo que era pequeno e silencioso", agora surgiam novas palavras, escritas em dourado, quase invisíveis, a não ser quando a luz do sol incidia sobre elas com exatidão. O ouvido que obedece ouve mais do que trovão. O olho que permanece fechado vê quando os outros dormem. Tigel sentiu as pernas fraquejarem. Ajoelhou-se diante do altar e fechou os olhos. Sussurrou: "Estou ouvindo." E então, algo inesperado aconteceu. Assim que pronunciou essas palavras, o chão sob seus joelhos tremeu brevemente. Uma vibração curta, quase imperceptível, como se a terra tivesse inspirado fundo e soltado o ar em um só suspiro. O pássaro voou até o alto das vigas e cantou de novo. 3 notas, sempre as mesmas. Ele abriu os olhos. No chão, bem à frente do altar, junto à base da plataforma, algo pequeno surgia por uma fresta na madeira envelhecida. Pensou, num primeiro momento, tratar-se de uma farpa solta, mas, ao se aproximar, enxergou com clareza. Era um pequeno rolo de papel antigo, fino, quase translúcido. Desenrolou com cuidado. A caligrafia, desta vez, era moderna e não estava em latim. Estava em tagalo. A mensagem era simples, mas enigmática. "Você ouviu a voz que sussurra. Agora vá onde eles não falam mais. Lá o terceiro será revelado." Leu e releu. As palavras não mudavam. E nem se explicavam. O que seria o terceiro? Que lugar era esse onde não se fala mais? Não era metáfora. Ele sabia disso com uma certeza instintiva. Era literal. De volta ao mosteiro, procurou discretamente a biblioteca e pediu acesso aos mapas históricos. Irmão Jerônimo, sempre gentil, o atendeu, embora tenha levantado uma sobrancelha ao ouvir o novo pedido. Registros de paróquias abandonadas nas redondezas. "Está rastreando alguma coisa, Eminência?" perguntou com delicadeza. Tigel hesitou, depois respondeu com a verdade que já lhe queimava o peito. "Acho que algo está me rastreando." 1 hora depois, encontrou, escondida em um registro regional antigo, uma única entrada escrita em tinta vermelha. Uma capela, em uma vila hoje deserta, que um dia foi chamada de San Silêncio. Silêncio. A anotação indicava que havia sido dessacralizada no final do século XIX e nunca mais reaberta. Nenhuma missa foi celebrada desde então, dizia o documento. Um lugar onde a voz se calou. Ele passou o dedo sobre a página e murmurou para si mesmo: "Onde eles não falam mais." Seu próximo destino estava definido. Reuniu novamente as 2 caixas e as guardou com cuidado.
O pássaro esperava. Dessa vez não alçou voo. Caminhava ao seu lado. Foram quase 2 horas até alcançar o que um dia fora a vila de San Silêncio. A estrada, estreita e irregular, atravessava bosques densos e vales adormecidos, há muito tomados pela natureza. O cardeal seguia com um bastão antigo emprestado do mosteiro. Não por necessidade, mas por intuição. Havia algo naquela jornada que lembrava os antigos atos de peregrinação. A ave, fiel companheira, agora não pousava mais em seu ombro. Voava um pouco à frente, sumindo entre as árvores e reaparecendo sempre que o caminho mudava. Seus movimentos não eram aleatórios, eram exatos. Quase como se não estivesse apenas conduzindo Tigel a um lugar, mas a um destino. Seguia em direção a um instante que parecia aguardá-lo desde sempre. A entrada da antiga vila abandonada era pouco mais do que um arco de pedra em ruínas, coberto de musgo e esquecido pelo tempo. Um letreiro pendia torto, quase ilegível, e as casas ao redor haviam desabado, reduzidas a escombros silenciosos. Mas no centro de tudo, solitária e ainda de pé, estava a capela, menor que a anterior, sem torre de sino, sem janelas, apenas uma pesada porta de madeira, marcada por queimaduras e selada com pregos enferrujados. Acima da entrada, gravado na pedra, o que restava de um nome: Silêncio. Tigel ficou ali, imóvel, observando. Não havia brisa, nenhum canto de pássaro, nenhum zumbido de insetos. O silêncio era tão denso que parecia hostil. Deu um passo à frente. Com o bastão, soltou um dos pregos corroídos. Depois outro. A porta se abriu com um ranger profundo, ecoando de um jeito estranho, como se o ar lá dentro não tivesse sido tocado em mais de 100 anos. Ele entrou. O frio o envolveu de imediato. A luz escureceu. A ave não o seguiu. Permaneceu no lado de fora, pousada em uma cerca quebrada, observando. Por dentro, a capela era vazia. Não havia altar nem bancos, apenas paredes de pedra nua e um chão de ladrilhos rachados. No centro da sala, um pedestal feito da mesma pedra da construção. Era como se tivesse brotado do próprio solo e não sido colocado ali. No topo, repousava a terceira caixa, diferente de todas as outras, feita de mármore branco com pequenas cruzes de prata incrustadas nos cantos, envolvida por um tecido de cor vermelha profunda, não mais marfim, mas da cor das vestes usadas nas celebrações da paixão. Ele não a tocou. Caminhou lentamente ao redor do pedestal, analisando-o de todos os lados. Nenhum símbolo, nenhuma inscrição, apenas o silêncio. Levantou os olhos. O teto não tinha cúpula, apenas vigas de madeira quase cedendo. Um único feixe de luz atravessava uma fresta incidindo diretamente sobre a caixa. Todo o restante estava mergulhado em sombra. Ele fechou os olhos e então, sem ouvir com os ouvidos, sentiu uma palavra, não dita, não escrita, apenas colocada dentro dele. Testemunha. Abriu os olhos, com dedos lentos e reverentes, desfez o nó do pano vermelho. Dentro da terceira caixa não havia objeto algum, nenhuma pedra, nenhum texto, apenas uma pena branca, imaculada, leve como o ar, colocada com exatidão no centro. Ele ficou olhando, e foi então que algo estranho aconteceu. O silêncio se quebrou, não com um som, mas com uma presença. Uma voz, não como linguagem, não com sílabas, mas com certeza. Uma voz que não era dele, nem parecida com as mensagens anteriores. Apenas um saber absoluto. Isso não é para tuas mãos, nem para tuas palavras. É apenas para tua memória. As mãos dele tremiam. Tornou a olhar para a pena, e naquele instante não teve uma visão, nem um delírio. Foi uma lembrança que não era sua. Viu a si mesmo mais velho, ajoelhado no meio de uma multidão, em algum lugar muito distante dali. Viu um homem mais alto que todos os outros, em pé ao seu lado. O homem segurava um livro que ardia em fogo, mas não se consumia. E então viu uma mão estendida, não em sua direção, mas em direção a outra pessoa. Uma criança, descalça, com olhos que não conheciam o medo. E então, escuridão. Sua túnica, e tirou algo com delicadeza. Era um pequeno galho seco, quase sem folhas, mas com uma única flor ainda viva na ponta. Uma flor branca, simples, sem perfume,
mas com um brilho sutil como se guardasse luz dentro de si. Sem dizer palavra alguma, o menino colocou a flor sobre a caixa de mármore, ao lado da pena. Depois se afastou alguns passos, cruzou os braços e ficou ali, apenas olhando. Cardeal Teagle não conseguiu falar. Sentia que qualquer som quebraria o instante. O quarto parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado à espera de algo maior. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de dor. Era uma sensação mais antiga, mais profunda. A estranha paz de quem reconhece que está diante de um mistério que não precisa mais ser decifrado, apenas acolhido. O menino então se voltou para ele e sorriu. Não um sorriso comum, mas um gesto sereno, limpo, como quem sabe que tudo está exatamente onde deveria estar. Sem pressa, caminhou até a porta. Antes de sair, parou por um instante. O olhar dele se encontrou com o de Teagle e, sem dizer nada, o cardeal soube. Não precisava perguntar. A resposta estava no silêncio, na flor, na pena, na caixa vazia e naquela palavra que não saía mais de dentro dele. Filho! O menino se foi. Nenhum som de passos, nenhuma porta batendo. Apenas o vazio preenchido por presença. O pássaro permaneceu quieto, como sempre, ao lado da caixa de mármore. Teagle se sentou. As 3 caixas agora pareciam menos objetos e mais como marcos, cada uma revelando uma parte de um caminho que não terminava ali. Pegou o diário e escreveu com calma. Resistir, abrir, lembrar. Tudo isso para quê? Para reconhecer, para obedecer, para amar. A vela tremulava. O mundo lá fora seguia, mas dentro daquele quarto tudo estava em paz. Ele não sabia o que viria depois, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não importava, porque agora ele sabia quem era. E mais ainda, sabia a quem pertencia. Dobra de sua túnica e tirou um pequeno pedaço de papel que estendeu a Teagle com um gesto calmo, sem dizer nada. O cardeal o desdobrou. Mais uma mensagem em latim. Ele sabe o seu nome. E você sabe o dele? O olhar de Teagle se ergueu imediatamente, tenso. Quem lhe deu isso? O menino sorriu com doçura. E então, pela primeira vez, falou. Você. A boca de Teagle ficou seca. Mas eu nunca... Você vai, respondeu o menino. Mas só quando for a hora. O pássaro emitiu um único canto. O menino estendeu a mão em direção à caixa de mármore, não para tocá-la, apenas para pairar sobre ela, como se reconhecesse o que ela carregava. 3 não é o fim, disse em voz baixa. Há um quarto. Ele assentiu com a cabeça e se virou para sair. Espere, qual é o seu nome? O menino parou na porta, olhou por sobre o ombro. Seu rosto parecia banhado por uma luz suave que não vinha da vela. Malak. E então se foi. O nome ecoou dentro do cardeal por longos minutos. Ele o conhecia. Passara a vida estudando as Escrituras, o livro de Malaquias, o último dos 12 profetas menores, o último livro do Antigo Testamento. Suas palavras finais eram uma promessa. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Seria aquele menino um mensageiro? Um eco? Uma visão? Levantou-se, foi até a escrivaninha e abriu novamente a caixa de mármore. A pena ainda estava lá, mas agora havia algo mais, um novo pedaço de pergaminho, dobrado sob ela. Ele sabia que não o havia colocado ali. O bilhete dizia: quando o quarto for encontrado, você deverá escolher, voltar ou revelar. Naquela noite, o cardeal Teagle não dormiu. Sentou-se diante das caixas com o diário aberto e a vela queimando lentamente. Desenhou um quarto círculo. Ainda não sabia como nomeá-lo, mas sabia que o encontraria. E no fundo, sentia que ele não estaria longe dos outros, porque já não se tratava mais de caixas, nem de mistérios isolados. Era algo maior, algo divino. Era sobre Deus escolhendo momentos no tempo para falar, e sobre ele aprendendo, pouco a pouco, a escutar. E quando finalmente fechou os olhos, pouco antes da vela apagar, o pássaro cantou uma vez e repousou a cabeça. Pela primeira vez, o silêncio não parecia ausência, era presença. Ao amanhecer, Teagle tomou uma decisão. Não esperaria outra visão, nem outra mensagem enviada por uma criança ou por um pássaro. Ele iria buscar, não por ansiedade, mas por certeza. Uma certeza silenciosa, firme, que acalmava seu coração e tornava seus passos leves. Após a oração da manhã, voltou mais uma vez aos arquivos do mosteiro, sem pedir permissão.
Passou por fileiras de mapas, por estantes com manuscritos antigos, até chegar ao armário trancado, que o irmão Gerólamo mencionara uma vez, cheio de documentos frágeis e estranhos demais para livre consulta. Abriu-o devagar. Dentro, encontrou uma pasta sem identificação, sem número, sem título, apenas presa com um velho cordão vermelho. Desatou o nó e abriu a pasta. Um papel dobrado caiu. Ele reconheceu a forma na hora. Era uma planta, mas não de uma igreja nem de uma capela. Era de um porão, ou melhor, de uma sala selada sob o próprio mosteiro. Estava marcada com o nome Arquivum. Leu aquelas palavras, sentiu como se tudo dentro dele se calasse ao mesmo tempo. O coração, os pensamentos, até a respiração, tudo pareceu parar, como se o próprio tempo estivesse segurando o fôlego. O silêncio daquela sala antiga agora não era a ausência de som, mas a presença de algo sagrado. O filho não voltará pelo trovão ou pelo fogo, mas por um sussurro que apenas um poderá ouvir. Aquilo não era uma profecia, era um chamado. Tigel permaneceu ajoelhado, ainda segurando o papel com as duas mãos, os olhos fixos naquela única frase que parecia carregar séculos de espera. O pássaro em seu ombro não se mexia, como se também compreendesse a solenidade daquele momento. Ele olhou ao redor da sala circular, agora percebendo que tudo ali, cada traço, cada pedra, cada vestígio de tempo, parecia ter sido preparado para aquela revelação silenciosa. E mesmo sem entender tudo, ele sabia. A busca não era sobre segredos, nem sobre glória, nem sobre algum conhecimento oculto que o tornasse especial. Era sobre estar disponível, ser aquele que escuta, aquele que não foge do silêncio, aquele que reconhece o momento em que Deus não grita, apenas sussurra. Levantou-se devagar, recolocou o papel dentro da caixa de vidro com todo o cuidado, como quem devolve algo vivo ao seu lugar de repouso. Não fechou com pressa, apenas deixou que o vidro repousasse sobre o papel como um selo entre o céu e a terra. Depois, virou-se para as 3 caixas que trouxera, madeira, pedra e mármore. 3 histórias, 3 passos. E agora, um quarto. Algo dentro dele sussurrava que a jornada não estava terminando, mas apenas mudando de direção. Já não se tratava mais de encontrar o próximo objeto ou decifrar o próximo enigma. Era hora de viver aquilo que lhe havia sido confiado. Ser testemunha, ser memória, ser voz. Subiu as escadas lentamente, com a luz da tocha apagada e o coração aceso. O mundo lá fora continuava, mas ele não era mais o mesmo, porque agora, sabia, o filho viria. Não nas tempestades, não nas chamas, mas no meio de tudo o que o mundo ignora, no pequeno, no leve, no silêncio. E alguém, um dia, ouviria. E saberia que era ele. Mão novamente. Ele a recebeu com um gesto natural, quase como quem reconhece um velho amigo. Não olhou para o céu, não procurou o pássaro. Sabia que não o veria. Não porque ele tivesse partido, mas porque agora estava em outro lugar. Dentro. Sentou-se no banco e deixou o silêncio envolvê-lo. Aquela ausência de som que, em outro tempo, o inquietaria, agora o acolhia. Era como se toda a jornada, as caixas, as palavras, o menino, o espelho, tivessem servido não para levá-lo a uma resposta, mas para ensiná-lo a habitar o mistério. E talvez isso fosse tudo o que Deus queria dele. Não que resolvesse, mas que estivesse. A pena repousava leve entre os dedos. Ele a colocou dentro do diário, junto das outras. Não precisava escrever mais. Não havia mais o que registrar. O que havia acontecido não cabia em frases, não se encaixava em lógica. Era como o próprio Evangelho. Um chamado à escuta, não à explicação. Quando se levantou, olhou para o horizonte e percebeu que a noite não era tão escura quanto parecia. Havia uma claridade sutil em tudo, como se até as sombras carregassem luz. Voltou ao mosteiro sem pressa. Ninguém o esperava. E ainda assim tudo estava no lugar. Naquela madrugada, não dormiu. Ficou sentado ao lado das 3 caixas, observando-as à luz tênue da vela. Eram tão silenciosas, tão imóveis, mas dentro dele algo se movia. Não era agitação, era certeza. Ele havia sido escolhido não para ser o fim da história, mas o intervalo entre o que foi e o que viria. Uma voz antes da outra, um sinal para quem ainda chegaria. Não sabia quando, nem como,
nem quem, mas saber isso já era o bastante. E então, pela primeira vez desde o início de tudo, ele sorriu, não porque entendeu, mas porque aprendeu a não precisar entender, a apenas confiar. E isso, para um homem de fé, era milagre suficiente. Mas não viera do pássaro, apenas desceu lentamente da figueira, embora nenhum galho tivesse se movido. Teagle sorriu, ainda observando, e sussurrou. Nos dias que se seguiram, preparou-se para deixar o mosteiro. Seu tempo de retiro havia chegado ao fim. Mas antes de partir, fez um pedido ao abade. Gostaria que o quarto abaixo fosse selado novamente, disse com serenidade. A quarta mensagem já cumpriu seu tempo, mas o eco ainda poderá servir a outros. O abade assentiu em silêncio. A escada foi murada, não destruída. As caixas foram cuidadosamente embrulhadas em linho e guardadas com reverência, não por segredo, mas por respeito. Ainda assim, nem tudo ficou oculto. O cardeal Teagle fez uma cópia das mensagens em pergaminho, colocou-as dentro de um envelope, junto com o desenho da planta da sala e uma única pena branca, e então escreveu uma pequena nota. A você que encontrar isso, se está ouvindo, é porque foi chamado a falar com suavidade. Ande devagar. O que está escondido se revelará no momento em que seu coração deixar de exigir. L.A.T. selou a carta e a entregou ao irmão Jerólamo, com instruções para que a passasse adiante quando sentisse que o instante fosse sagrado. O monge nada perguntou, apenas se curvou com respeito. De volta a Roma, a notícia de seu retiro se espalhou com discrição pelos corredores da Cúria. Alguns lhe perguntaram o que havia vivido. Ele apenas respondia, tempo com Deus. Outros insistiam por histórias, por visões, por alguma revelação. Ele sorria com humildade, desviando com suavidade. Mas algo havia mudado. Sua voz, ao pregar, tornara-se mais profunda, não mais alta, mas mais cheia. Seus silêncios agora falavam tanto quanto suas palavras. Quando lia as escrituras em voz alta, muitos juravam estar ouvindo pela primeira vez. Mas o que mais chamava a atenção era algo sutil. Em qualquer lugar onde ia, fosse caminhando pela Basílica de São Pedro, visitando uma paróquia em Manila, ou até ao saudar uma criança após a missa, um pássaro aparecia. Pássaros diferentes, lugares diferentes, mas sempre um, sempre pousando por perto. Nunca perturbavam, nunca assustavam, apenas observavam. Meses depois, ao visitar uma pequena comunidade nas montanhas do Líbano, foi recebido por um menino sem sapatos, sem sobrenome, sem palavras formais. Mas assim que seus olhos se encontraram, Teagle soube. O garoto colocou um bilhete dobrado em sua mão e disse apenas, eu ouvi alguma coisa. O papel estava em branco, mas Teagle entendeu. Não era uma mensagem para ser lida, era um lembrete. Deus ainda fala, às vezes pelo fogo, às vezes pelo silêncio, e às vezes pelo leve peso de um pássaro que pousa em seu ombro e permanece mais tempo do que deveria, só para garantir que você esteja ouvindo. E foi assim que tudo realmente terminou. Sem aplausos, sem milagres gritados dos telhados, apenas um homem de fé que aprendeu a escutar o que os outros não conseguiam e deixou silêncio suficiente para que a próxima alma pudesse ouvir Deus também.